Olá, meu nome é Arildo de Oliveira de Paula, sou advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal, Processo Penal e atuante no Tribunal do Júri. A finalidade desse vídeo é demonstrar a minha total insatisfação com algumas decisões que vêm ocorrendo no Poder Judiciário. Não vou citar nomes, nem varas, nada que possa identificar esses magistrados por uma questão ética, porque aqui eu vou expressar o que eu efetivamente estou pensando a respeito de determinado caso. Bom, como eu disse, eu sou atuante no Tribunal do Júri. E a questão de uns 15, 20 dias atrás, eu fiz um júri, o qual estava defendendo um então policial militar, que na data do júri já tinha sido expulso. O caso é um caso corriqueiro, é uma resistência seguida de morte, como ocorre constantemente aqui em São Paulo. E então, neste plenário do júri, o que ocorreu? O promotor levantou a questão do artigo 156 do Código de Processo Penal, que diz sobre o ônus da prova. Quem alega, cabe o ônus da prova, conforme podemos verificar agora aí com você. Pois bem, aos mais desavisados que leem esse artigo, dá-se a conotação do seguinte, e foi justamente o que o doutor promotor alegou. Se a acusação alega a culpa, ele tem que provar a culpa. Se a defesa alega a inocência, negativa, e neste caso excludente de licitude, ou seja, a legítima defesa, competiria então à defesa provar a existência dessa legítima defesa. Porém, esse entendimento, respeitando o entendimento contrário, está totalmente equivocado, está errado. Não é esse entendimento que se deve dar ao artigo 156. Por quê? Temos que fazer uma interpretação constitucional desse artigo. E segundo o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, nós podemos ver agora, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que é sentença penal transitada em julgado? O que é o trânsito em julgado? É aquela decisão que não cabe mais recurso. Noutras palavras, é dizer que esse artigo está esculpido aqui o princípio da inocência ou o princípio da não culpabilidade. Não é porque houve uma sentença penal condenatória passível de recurso que o acusado será considerado culpado. Diante disso, o que o magistrado fez? Ele leu o artigo 156 para os jurados. Ele leu. Isto gera nulidade. Isto à luz da apelação, que nós vamos verificar agora, que anulou um julgamento. Acompanhe. Pois bem, o doutor promotor, ele tem todo o direito de levantar essa tese. É um direito do promotor fazer isso. Assim como é um direito da defesa também levantar determinadas teses. No entanto, logo após os debates, o magistrado, o juiz-presidente do júri, comentou, explanou, externou o seu entendimento quanto ao artigo 156 do Código de Processo Penal, que nós estamos comentando. Isto gera nulidade. Isto gera nulidade conforme acabamos de ver na apelação. Prova de que o magistrado mencionou, mensurou, leu o dispositivo, explicou aos jurados o conteúdo do artigo 156,
podemos verificar na ata de julgamento. Acompanhe. Ao final dos debates, o meritíssimo juiz explicou para os jurados o conteúdo do artigo 156 do CPP. Pela defesa foi requerido que constasse em ata que o promotor afirmou que, em caso de dúvida quanto à caracterização da legítima defesa, não seria caso de absolvição. Muito bem. Quanto ao artigo 386, inciso 6, segunda parte, o juiz, no caso jurados, absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. O que interessa aqui é o juiz absolverá o réu. O inciso 6. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isente o réu de pena, que é o caso da legítima defesa. Ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência. Ou seja, em caso de dúvida, segundo o artigo 386, que é uma lei, Código de Processo Penal, qual o caminho legal a ser seguido? A absolvição do acusado. A questão do promotor dizer também que na dúvida quanto à existência deve-se condenar é um direito do promotor também. Ele está defendendo a sua tese, embora esteja errado, mas ele está defendendo a tese dele. Ocorre que neste caso, o que o magistrado fez? Que não deveria tê-lo feito? Na sala especial, antigamente chamada de sala secreta, na hora da coleta dos votos dos jurados, o juiz diz o seguinte: em caso de dúvida, é para condenar. O juiz, ainda que ele entendesse assim, não poderia ter dito isso aos jurados. Primeiro, que juiz presidente não pode se manifestar por questão de direito. Quanto ao artigo da lei, qual é o entendimento, isto compete às partes, ou seja, o promotor de justiça e o defensor, não ao juiz de direito. Ele está ali para coordenar todo o julgamento, prezar pela legalidade de todos os atos. Essa é a função do magistrado. E aplicar a dosimetria da pena de acordo com os quesitos dos jurados. Assim sendo, entendo eu que esse julgamento será anulado. Mas o pior ainda está por vir. Na sentença penal condenatória, lida em plenário, o juiz determinou a prisão do acusado, que estava solto há 13 anos. 13 anos. Senhores, a prisão agora, ela é preventiva. Esse tipo de prisão, ela é preventiva, é uma prisão cautelar. Não é prisão para punir, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Então não é para punir esse tipo de prisão. A prisão pena, ou seja, para punir, somente após o trânsito em julgado. Determinar a prisão para cumprimento de pena antecipado, antes do trânsito em julgado, viola o princípio da inocência, o princípio da culpabilidade, devido ao processo legal, viola a Constituição Federal, viola decisões do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, o habeas corpus 84078. Então, está totalmente equivocada essa prisão. Prova disso é o Gil Rugai, condenado sem trânsito em julgado de ter matado o pai há mais de 33 anos, saiu, foi condenado e saiu pela porta da frente. O caso do Carandiru, os policiais acusados de matar os detentos do Carandiru, condenados alguns a mais de 600 anos, também saíram pela porta da frente. Não são esses casos que estão errados. Não, é este único caso que estou citando, desse julgamento de aproximadamente uns 15 dias, é que está errado. Esse réu jamais poderia ter sido preso em plenário. E mais, o juiz sequer comentou comigo que prenderia o acusado. Eu acho que é uma questão de lealdade. Doutor, em razão da prisão, vou determinar a prisão do seu cliente. Até para que eu avise o cliente. Não é para fugir, não.
porque ela está cercado de policiais militares. É apenas para que o acusado receba a notícia pelo seu defensor e não pelo magistrado, assim como esse defensor também recebeu a notícia na leitura de sentença. Então, é realmente um ato, na minha opinião, desleal, e isso deve ser coibido. Pois bem, diante da sentença penal condenatória, na mesma data, a defesa já interpôs a apelação, que teria o prazo de 5 dias, porém já interpôs naquele mesmo momento. Isto para discutir sobre o júri, a nulidade, se esse julgamento será válido pela manifestação do magistrado ou não, a dosimetria da pena e etc, etc. Agora, quanto à prisão decretada pelo juiz em plenário, a defesa então postulou em habeas corpus, no plantão judiciário do Tribunal de Justiça daqui de São Paulo, a liminar para que ele aguardasse o trânsito em julgado do processo penal em liberdade. Por quê? Porque ele ficou solto por 13 anos. 13 anos. O fato ocorreu em 2001, ele foi julgado em 2014, 13 anos, solto, sem praticar nenhuma infração de trânsito sequer. E como eu havia dito, esse tipo de prisão não é para punir ainda, não é. É errado isso. Esse tipo de prisão é para quê? Para garantir o processo, garantir que a pessoa não vá fugir da comarca da culpa, não vá ameaçar testemunha, em caso de uma condenação transitada em julgado, não vá se furtar a aplicação da lei penal. Nenhum desses requisitos estão presentes neste caso subjúdice. Ele ficou solto por 13 anos, nunca ameaçou testemunha, não se furtou a nenhum ato processual, compareceu em todos os atos processuais, então não há que se falar em que o réu praticou qualquer conduta prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. Não praticou. O motivo da prisão dele foi exclusivamente em razão da sentença, o que é errado. Pois bem, diante disso, a defesa postulou no plantão judiciário com o desembargador, que eu não vou dizer o nome, e esse desembargador disse o seguinte, que ele queria receber informações do magistrado. Por que o magistrado prendeu? Isso, dentro do direito, é chamado de solicitação de informações. Mas não é o desembargador plantonista que analisa essas informações. Depois que é despachado lá com ele, no plantão, que ele só tem a competência de apreciar a liminar, somente isto, nada mais além disso, esse habeas corpus é remetido ao Tribunal de Justiça e lá é sorteado. Vai sorteado, caindo na mão de um outro desembargador. Esse outro desembargador é que então irá pedir essas informações. Então, esse fato desse desembargador plantonista dizer que quer informações do juiz está totalmente equivocado. Está errado, é uma enrolação isso. Então eu ponderei com o desembargador. Disse, Excelência, o que o magistrado tinha a dizer neste momento está dito na sentença, a sentença está anexada ao habeas corpus. Ele leu e depois disse o seguinte, para minha surpresa. Doutor, o senhor não juntou o interrogatório do réu. Senhores, interrogatório compete à causa penal. Ao mérito da causa, deve ser discutido na apelação. É isto. Neste habeas corpus, eu estou discutindo o que exatamente? O lapso temporal. Ele foi preso em 2001, solto em 2001, permaneceu solto até 2014, em razão de uma sentença penal passiva de recurso, foi decretada a sua prisão. É isso que eu estou discutindo. Então eu indaguei, falei, mas qual é a influência, Excelência, do interrogatório? Já que isso é questão de mérito da causa penal e não se discute em habeas corpus. Ele me diz o seguinte, que queria saber se o réu era confesso, que se fosse confesso já poderia começar a cumprir a pena mesmo.
o que é uma aberração. Ainda que ele fosse confesso, como eu já mencionei aqui, esse júri possivelmente será anulado, será submetido a novo julgamento pelo tribunal do júri. Então, ainda que houvesse, que não há, mas ainda que houvesse a confissão, não seria caso de cumprimento antecipado da pena. Esse entendimento é errado. Não se deve pensar assim. Muito bem. Diante dessa negativa de deferimento da liminar por parte desse desembargador plantonista, o habeas corpus foi remetido então para um outro desembargador, que é chamado desembargador relator. Caiu na mão desse desembargador relator. O habeas corpus ficou com ele, embora já tivesse um pedido meu de reconsideração da liminar, ficou nas mãos dele por aproximadamente 6 dias. 6 dias sem que ele apreciasse o pedido de liminar. Após muita insistência, ligando no gabinete, a assistente do desembargador disse que ele havia saído de férias. Havia saído de férias sem apreciar o meu pedido de reconsideração. Então foi mandado então para o outro desembargador, que, segundo informações, na sexta-feira não foi trabalhar. Então, o acusado ainda preso. E até a presente data, passaram-se aí 9 dias, 10 dias, eu ainda não tenho a resposta desse pedido de liminar. Liminar, é uma questão de urgência, não se tem ainda, não está constando no site ainda. Porém, esse defensor não parou somente nesse habeas corpus. Impetrou uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, porque entendemos que a decisão do juiz de primeiro grau afronta as decisões pacificadas do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, respondeu o processo solto, apela solto. Não é porque houve uma sentença penal condenatória que é obrigatoriamente decretada a prisão. Não é isso. Respondeu o processo solto, aguarda-se solto. Isso com base na Lei 8038 de 1990, que compete então ao Supremo Tribunal Federal fazer com que os tribunais inferiores cumpram as suas decisões. É esse então o fundamento dessa reclamação. E está concluído com o ministro desde o dia 1º. Hoje é dia 9. O ministro do Supremo Tribunal Federal não apreciou a liminar ainda da reclamação. Então, assim que a liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo se negada, cabe à defesa impetrar um habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça. Aí muitos poderiam dizer, ele está errado porque tem a súmula 691, que diz que não cabe habeas corpus, não cabe recurso do indeferimento de liminar. De fato é verdade, existe essa súmula. Porém, pode-se pedir o quê? O habeas corpus de ofício, com base no artigo 654, parágrafo 2º, que diz o seguinte: os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Essa prisão é uma coação ilegal. Então, é possível pedir então um habeas corpus de ofício ao Superior Tribunal de Justiça, com base no artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Isso será feito. Pois bem, por que estou dizendo tudo isso? Conforme os senhores podem observar, o acusado está preso há aproximadamente mais de 15 dias, sem que se tenha o seu pedido de liminar analisado, deferido ou indeferido. Justiça tardia não é justiça, nada mais é que injustiça. Então, talvez o senhor, a senhora deve estar pensando, mas se foi condenado, já deve estar cumprindo pena mesmo.
Cuidado, um ente da sua família amanhã pode incorrer num crime de homicídio, que qualquer um do povo pode praticar. E aí então, será que o senhor, a senhora, queria de fato que o teu ente querido cumprisse a pena de forma antecipada, violando todas as leis que eu disse aqui? Seria isso? Então, aqui estou externando a minha indignação com o Poder Judiciário. Nem o promotor de justiça do caso pediu a prisão, é bom que se diga. O promotor do caso não pediu a prisão desse réu em plenário, e ele poderia pedir, mas não fez, sabe que a prisão é ilegal. O juiz de ofício, tentando inovar de uma forma ou de má fé ou por desconhecimento, decretar a prisão de uma pessoa que ficou 13 anos solta, sem praticar qualquer risco à sociedade, levando-se em conta que o caso era um acompanhamento de alguém em fuga, adentrou dentro de uma casa, houve uma troca de tiros, a vítima foi socorrida prontamente ao PS mais próximo, e em razão disso se deu esse processo. O fato de alguém ser processado não significa necessariamente que é culpado. É através do devido processo legal, respeitando-se todos os dogmas constitucionais, todas as leis, para que se prove ou não a culpa desse sujeito. Aquele que viola a lei é tão criminoso quanto o autor do delito. Obrigado.